E aí, pessoal do sétimo ano A da Escola João Saturno de Almeida. É, vamos dar hoje continuidade às nossas aulas remotas, pessoal. Mas antes de começar a nossa aula, eu peço de coração, pessoal, se esforcem, se dediquem, porque tem muitos que não estão assistindo aos vídeos, não estão fazendo as atividades. Apenas 10 fizeram. A atividade 9, no caso, a atividade anterior. Eu sei que muita gente tem muitos problemas, tem muita coisa para resolver, é muita atividade de vários professores, é muita coisa para fazer. Mas eu também tenho muita coisa para fazer, pessoal. Mas eu espero de coração que vocês se empenhem mais, se dediquem mais, certo? Se dediquem. Aqueles que ainda não fizeram, façam. Ainda há tempo, me procurem, que a gente conversa. E eu dou um jeito, a gente arruma a possibilidade de vocês fazerem atividade, a gente dá um jeito, pessoal. Apenas entre em contato comigo e a gente conversa, me expliquem os motivos que não estão fazendo as atividades, que a gente dá um jeito. Para tudo na vida tem um jeito, pessoal, certo? Então, sem mais delongas, vamos já continuidade à nossa aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar, vamos dar continuidade falando da formação das monarquias nacionais. Na aula passada, quem lembra que a gente falou sobre a questão da formação do território português e espanhol. A gente se voltou mais para o português. E falou também do trono espanhol aqui, da formação da Espanha. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a formação do Estado francês. Como se formou o Estado francês? O país, a França, certo? Vamos lá. Características gerais. Ao contrário do feudalismo, as monarquias nacionais europeias centralizavam o poder nas mãos de um monarca. Isso já é bem notório, pessoal. As monarquias, quando fala monarquia, é o poder de uma única pessoa, de um único rei, um rei. Ele é o poder central, é ele, é a figura central, é a figura de um homem, de um rei, certo? Já no feudalismo, a gente já viu isso em aulas anteriores, que o poder era totalmente descentralizado, não era um poder centralizado, porque havia vários feudos e em cada feudo havia uma figura que tinha um certo poder, certo? Que era o senhor feudal. O senhor feudal tinha esse poder, certo, pessoal? Tinha esse poder de um rei. Então eram várias figuras que tinham vários poderes de reis. Mas quando o feudalismo acabou lá na Europa, as monarquias se fortaleceram. Então um único rei se fortaleceu e centralizou o poder nas mãos de apenas um monarca, um rei forte, configurando dessa forma o absolutismo, que a gente já viu aqui em aulas anteriores. Foi o início da formação das nações. Foi aí que começou a se formar as nações. Até então não tinha essa noção de nação, de país. Eu sou francês, um exemplo. Eu sou brasileiro, eu sou inglês, isso é um exemplo. Não tinha ainda essa noção aqui, pessoal, como hoje conhecemos. Mas o país não era visto como algo separado do monarca e de sua família, dinastia, mas sim com a sua extensão. Para que isso ocorresse, houve uma forma de acordo entre a burguesia, que possui o poder econômico, com o rei, que detinha o poder territorial. A igreja e a nobreza concordavam com esse acordo, se conseguissem manter seus privilégios. Certo, pessoal? Depois do feudalismo, quando acabou o feudalismo, começou a configurar, a surgir uma nova força econômica, um novo poderio econômico. Quem era esse poder econômico, esse novo poder econômico? Era a burguesia, que eram os comerciantes, os banqueiros, e assim sucessivamente. Eles tinham privilégios, eles eram os ricos daquele momento, certo, pessoal? Muitos monarcas, como no caso da França, no século XVIII, 17, perdoe, se utilizavam
da teoria do direito divino. O que é a teoria do direito divino, pessoal? O que é isso? Essa teoria ela dizia o seguinte, que para governar a nação, já que a teoria ligaria o monarca diretamente a Deus, era o seguinte: essa teoria dizia que o rei, o monarca, era um rei porque Deus queria que ele fosse um rei. Era tudo determinação divina. E eles levavam isso para a população pobre, que não tinha nem o que comer, não tinha educação, a maioria não sabia ler e escrever, passavam por dificuldades financeiras e também por dificuldades físicas e acabavam, pessoal, não tendo o que fazer, acreditavam no que eles diziam. Ou se consolidavam uma unidade territorial. A igreja se tornava subordinada ao Estado. Também aqui nesse período a igreja tinha muita força, era muito forte a igreja católica nesse período. Certo? Era muito forte. Vamos lá. Ó, continuação. A unificação de pesos e medidas e o aparecimento de uma moeda nacional. Com esse aparecimento, essa unificação de pesos e medidas e o aparecimento de uma moeda nacional, pessoal, acarretou que o Estado, o país, se fortaleceu. E as fronteiras do país começaram a se limitar. Porque tinha nesse poder político, tinha um rei, um monarca forte, que detinha todo o poder naquela região, ali, naqueles limites, certo? O poder político concentrado nas mãos do monarca, sendo subordinados a ele o clero e a nobreza, que ainda mantinham diversos privilégios feudais, como o não pagamento de impostos, utilização das práticas econômicas conhecidas como mercantilismo. O mercantilismo tem 3 características centrais. A gente já falou sobre isso aqui, pessoal, sobre o mercantilismo: intervenção do Estado, metalismo e colonialismo. Ok, vamos lá. Intervenção do Estado. O rei, o Estado, que é o rei, ele que manda. Ele intervém em tudo que ele achar, que ele vê ou que ele achar que está errado e que não está de acordo com ele, certo? O primeiro ponto. O que é metalismo? É a busca de metais preciosos, ouro e prata. O rei, ele tinha essa vontade de buscar ouro e prata. Outra coisa importante é o colonialismo. O que é isso? Se voltar ao mar, ir ao mar, eu já falei sobre isso aqui. Ir ao mar para buscar encontrar novas colônias. Pode ser de forma pacífica ou, na maioria das vezes, como eles faziam, de forma das guerras mesmo, certo? Ó, intervenção do Estado, vamos lá. A intervenção econômica governamental visava fortalecer e regulamentar a estrutura financeira do reino, possibilitando assim a constituição de exércitos e marinhas. O metalismo, a gente já falou, acabei de falar sobre aqui. Ó. E por último, havia a fundamental necessidade de manter colônias, ou seja, explorar e dominar novas terras além da Europa, certo? A formação de exércitos nacionais, a maioria das vezes composta por mercenários, surgimento de burocracia estatal, de uma justiça real com leis nacionais. Contudo, o feudalismo não desapareceu na sua totalidade, pois convivia e se alterava com essas novas práticas. Ó, vamos lá, agora a questão da formação dos estados nacionais aqui de fato. A formação da França. Ó, a noção moderna francesa se consolidou após a Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra que durou mais de 100 anos. Ela tem o nome de 100 anos, mas durou 117 anos por aí, pessoal, mais ou menos, dessa guerra. Foi uma guerra entre duas nações, França e Inglaterra. Ó, a noção moderna francesa se consolidou após a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, por meio da qual a França obteve todas as possessões inglesas que se encontravam no continente, o que fortaleceu o poder real. Um dos destaques dessa guerra foi a Joana d'Arc, que hoje é a padroeira, é uma santa. É a padroeira da França, que se tornou o símbolo da nação e que liderava um exército.
a França seria palco de diversas guerras religiosas ao longo do século XVII, que acabou resultando na conversão do protestante Henrique de Navarra em Henrique IV, primeiro rei Bourbon, dinastia que constituiria a base da administração francesa até a Revolução Francesa de 1789. Outro personagem importante na história da França foi o monarca Luís XIV, que ele ficou conhecido como o Rei Sol. Luís XIV é a personificação do conceito do absolutismo monárquico, a dizer que o Estado sou eu, certo? Então, pessoal, a França é um caso muito importante para se entender essa questão da formação de Estado Nacional, como a gente já viu. Ela se tornou um Estado forte, um Estado absolutista forte, que tinha suas camadas sociais bem delineadas, como que o clero. Quem é o clero? A igreja. Aí vinha o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado é o povão, os burgueses, os marceneiros, os advogados, os professores, e assim vai, pessoal, o povão. O terceiro estado é o povão. E o rei não era nem o estado, o rei era o rei, era o poder central, tinha todo o poder. E o rei mais famoso da França foi o rei Luís XIV, um rei que construiu vários palacetes, como o Palácio de Versalhes e outras coisas. Ele era a personificação do conceito do absolutismo monárquico. Ele dizia o seguinte: o Estado sou eu. Ele era o Estado. Ele tinha o poder, pessoal, certo? Então, pessoal, essa daqui é a questão da monarquia francesa. Espero todos vocês na próxima aula.